Capitã Cloroquina, George Orwell, duplo pensar, pós-verdade. O que essas concepções elas teriam em comum, né? O que a CPI da Covid teria relação com a obra 1984 de George Orwell? A ideia de pós-verdade tem uma relação com uma manipulação, né? Que é obtida através de uma aplicação de sentidos vários a partir de uma determinada percepção de objetos, né? De acordo com o dicionário Oxford, o termo pós-verdade é elaborado, né, como um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes em moldar a suposta opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Outro ponto, ele não se refere necessariamente à falsificação da verdade, embora também possa ser usado nesse sentido, mas mais especificamente as situações em que a verdade ou o fato é tido como pouco relevante ou como manipulável, né? Ou seja, algo que todos estamos habituados, vemos e fazemos, ou que pode se tornar habituável, ou que pode se tornar um hábito naquele determinado contexto, tanto quanto no plano político, que é o que vamos tratar aqui, quanto no âmbito pessoal, que já se torna, de certa forma, dependendo da influência de quem o faz, uma questão política institucional, né? Seria uma prática humana atemporal. Isso foi elaborado no livro de George Orwell. E aí me remonta a questão da enumerada, da elaborada, da nomeada como Capitã Cloroquina, né? Apesar dela negar isso, não com muito sucesso aí na CPI, para quem teve a oportunidade de acompanhar alguns trechos que colocamos no canal. Então, George Orwell, ele elabora uma questão que vai tocar em alguns pontos que se relacionam com a questão do duplo pensar, né? A Capitã Cloroquina, no momento que foi questionada sobre determinadas políticas públicas que foram elaboradas acerca da noção da cloroquina e da validação desse mesmo medicamento que há muito já foi predominantemente rechaçado, inclusive pelo OMS, pelos órgãos de pediatria nacional, pelos quais ela foi questionada lá, né? E afirmou que categoricamente essas instituições não teriam relevância frente a uma composição governamental composta pelo atual presidente e que, né, seriam especialistas escolhidos a dedo por esse presidente que de certa forma coadunariam com a visão de mundo desse mesmo presidente, ou seja, são especialistas na área, né? Então são especialistas que determinam determinadas investigações e pressupostos supostamente científicos, né? Mas que necessariamente coadunam com a perspectiva de uma determinada concepção ideológica mantida por esse governo. Então, em 1984, né, é muito interessante que é justamente algo muito alinhado a isso que é o que ocorre, né? George Orwell, muito visionário em sua escrita, se relacionando, observando o comportamento humano de um modo geral, né, principalmente no âmbito político, institucional e social, né, se ambienta esse 1984 justamente por essa concepção distópica, né? Supostamente distópica, porque é tão real que no momento nós nos encontramos em meio a uma distopia. Mas enfim, por um determinado regime autoritário que faria uso de um determinado complexo sistema de política controlado por isso que atualmente se tornou comum chamar de pós-verdade, né? Marxistas ou marxianos, de certa forma, interpretariam esse termo como uma fragmentação da realidade, já que concebem e dialogam com a questão hegeliana de noção de totalidade. Mas, enfim, trabalhando diante dessa perspectiva, dessa noção da pós-verdade, haveria alguns aspectos que o George Orwell, né, enumeraria para chegar a essa conclusão da noção do duplo pensar, que nós poderíamos pensar essa noção da pós-verdade, né, que já foi elencada no início do contexto aqui do nosso videocast, né? A definição básica do dicionário de Oxford, que elabora a partir de uma determinada manipulação de sentido a partir de um imaginário popular, digamos assim, que às vezes pode estar relacionado com a negação de um fato, um dado objetivo, mas não só, que tem outras nuances, né? Então, a distopia de Orwell
trata de uma determinada perspectiva que elabora determinados bodes expiatórios, né? Alguns personagens servem como objetos direcionados a essa ideia digamos, de uma falseação, né, de pensamento, uma falseação, digamos assim, de uma determinada concepção ideológica que se torne contrária àquilo que é instituído pelo governo. Então ele monta a sua própria equipe, né? E estabelece até inclusive a ressignificação de determinadas palavras, né? Onde em algum momento no livro aparece a ressignificação de palavras como guerra é paz, né? Ignorância é virtude, né? E entre outros termos que aparecem no livro. Então, basicamente, essa relação que se dá por essa perspectiva de um duplo pensar, que é a partir de um determinado costume, de uma imposição costumeiramente autoritária, costumeiramente impositiva, que se dá pelo meio da força, né? Se dá pelo meio da força numa questão de que se estabelece a partir de poderes que podem se exercer como força de um poder majoritário, institucional, estatal, né, como é o governo de Bolsonaro, que pode modificar leis, que pode modificar de certa forma os sentidos objetivos da realidade, no sentido da prática política, né, ministerial, que foi feita a partir da Capitã Cloroquina, fazendo ode ao não isolamento social, fazendo ode à questão da contaminação de rebanho, né, da imunidade de rebanho, né, de um modo geral, né, tem todas essas questões aí sendo elaboradas e a partir do momento que ela trata inclusive a questão de uma predominância científica respaldada, né, verificada mundialmente por vários órgãos acerca da cloroquina como simplesmente uma questão de opinião, né, e a questão que se elabora a partir do ministério estruturado por Jair Messias Bolsonaro, que se estabelece como verdade, né. Então, opinião, há uma inversão conceitual aqui, que por muitas vezes ali eu percebi que os relatores da CPI sequer estariam preparados para argumentar teoricamente acerca daquelas determinadas questões de manipulação retórica que ela faria ali naquele determinado contexto, né? Elaborando justamente essa questão de um método que já está circunscrito lá em Orwell, né, que traduzindo aqui para o Brasil se torna o duplo pensar, ou double think, né, que é elaborado aí a partir do inglês nesse contexto, né. Esse double think, ou duplo pensar, é uma imposição. Seria menos uma imposição, na verdade. É mais um incentivo à capacidade na qual nós humanos temos de defender e acreditar em coisas opostas ao mesmo tempo. Ou seja, a capacidade de se utilizar da força e do destoar das palavras, do desconectar dos sentidos enquanto objeto real, né, diante de uma determinada prática, a partir de nós aceitarmos a contradição como algo aceitável, né? É até redundante isso, mas é justamente o que compõe George Orwell diante dessa composição do que seria a pós-verdade, pelo menos na relação que eu tento fazer aqui, né, com essa questão do double think ou do duplo pensar. Ou seja, seria a possibilidade de conscientemente optarmos por aprofundar essa capacidade de um modo tão intenso que a contradição se torna inconsciente, né? Algo que seria relacionável e ilustre com certeza com esse contexto da política atual e a partir principalmente dos depoimentos da CPI, né, que tentam colocar em evidência isso que George Orwell já tinha enumerado como duplo pensar, que é aceitar conscientemente a contradição como se fosse algo necessariamente válido, né. Então, Capitã Cloroquina, né, visivelmente, né, ela usa desse artifício conscientemente ou não, né, perceptivelmente ou não, mas é um modus operandi desse governo que trabalha com a perspectiva de colocar a contradição, né, a contradição argumentativa, a contradição das evidências, a contradição inclusive daquilo que era apregoado pelo próprio governo como algo nulo, como algo que conscientemente pode ser visto como uma não contradição, apesar de ser extremamente contraditório diante dos objetivos e dos resultados, né? Por muitas vezes o governo se vende como combatente, né? Como alguém que lamenta pelos ocorridos, quando foi ele diretamente que provocou isso. Isso também é fruto desse tipo de retórica, né, do duplo pensar,
né? E quem não percebe essas nuances, quem continua alinhado com esse governo, continua, de certa forma, perceptivelmente alinhado a essa questão, conscientemente, talvez sim, outros talvez não. E é isso, esse foi mais um vídeo aí do videocast do Observatório Político. Segue, dá o like, deixa o teu comentário. Se já leu 1984, George Orwell, comenta aí. Se não conhece, deixa o link na descrição, né? Deixa o like, dislike, compartilha, né? E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.